muito boa tarde. Mais um encontro nosso aqui com as vozes ancestrais e o futuro da nova Terra. Hoje, o nosso último episódio dessa temporada. Ronaldo, aqui novamente comigo. Tudo bem? Né? Vocês vão perceber aí que eu estou vestida com a mesma roupinha do nosso episódio anterior, porque a gente gravou no mesmo dia, e ele veio todo arrumadinho, mudou de roupa. Gente, olha só que situação. Eu ia contar, você acha que eu não ia botar ele nessa saia justa? Eu sou assim mesmo, né? É nada, é só para explicar por que eu estou com a mesma roupa, tá, gente? Mas tudo bem, eu sei que você talvez nem tenha se ligado nisso. Mas o fato é que eu prometi para vocês no episódio passado que eu ia trazer hoje um pouco do trabalho da tecnologia de reintegração lemuriana antes da gente concluir essa primeira temporada do Vozes Ancestrais. Né? Nós começamos esse trabalho, né, Rô, falando sobre as civilizações, né? Trouxemos a civilização lemuriana como a terceira das civilizações, né, habitantes aqui do planeta Terra. E eu acho que faz sentido, né, depois da gente ter falado bastante também sobre o Egito, ter trazido os aspectos da cura taquiônica, da energia taquiônica e dos táquions, como a gente veio conversando, e todos os outros temas, né, que a gente discutiu aí ao longo desses 20 e poucos programas, eu acho que tem aí nessa temporada. Fechar esse circuito, né, até por recomendação do Ronaldo, que a gente fechasse esse circuito, então, com essa tecnologia de reintegração lemuriana. Então, a ideia hoje é poder contar para vocês um pouquinho desse sistema, como é que ele funciona, qual é o objetivo que ele tem, o que ele faz, como é que ele chegou, né, até mim, porque eu fui falando um pouco disso de formas, né, passant aí nos nossos encontros. Sim, pinceladas, e também, né? Quando a gente falou também na civilização lemuriana, mas não cheguei a dar detalhes para vocês de como isso chegou e como isso funcionou. E eu acho que talvez o mais legal desse bate-papo nosso de hoje não é vocês entenderem o que é a Câmara de Reintegração, porque nem daria, né? Não é esse o objetivo. E eu também não estou aqui para ficar explicando para vocês o que é a Câmara, mas muito mais, talvez, para vocês entenderem como é que funciona esse movimento de canalização de um trabalho, né? Porque as pessoas, às vezes, têm muito essa dúvida. Como é que eu sei que eu estou canalizando um trabalho? O que é canalizar um trabalho? Não, agora eu sou obrigado a interferir. Lá vem. Que eu acho que você pode falar, sim, sobre a canalização, mas você deve falar que esse trabalho pode trazer para eles. Com certeza na vou dizer o que ele faz legal. na prática. Mas eu acho que esse aspecto de entender esse passo a passo da canalização é muito importante. Porque eu acho que, para mim, né, talvez mais importante do que passar pelo processo da Câmara foi entender todo esse movimento dessa canalização, né? Porque tem muito a ver com a conexão com as nossas famílias estelares, com toda essa egrégora lemuriana, com tudo o que foi acontecendo ao longo da minha vida. Inclusive aquela historinha, né, que eu falei na semana passada, sobre a chegada do nosso cachorro na nossa vida, naquele momento da minha vida. Então, eu vou contar essa história para vocês também, para vocês entenderem todo esse processo. Aconteceu com você igual aconteceu comigo? O quê? Quando começou a canalizar, você falou, tô doido. Todo dia. Eu continuo doida. Todo dia eu tenho essa sensação, né? Entre a gente, né? Entre os amigos terapeutas, entre as pessoas que estão mais próximas, normalmente a gente acorda de manhã, liga ou manda uma mensagem para outra pessoa e fala assim, aconteceu isso. Será que eu tô ficando doida? Ou será que faz sentido, né? Outra coisa que acontece no movimento de canalização, que pode me dar qualquer quebra-cabeça de 1000 peças que eu monto em 5 minutos. Mas hoje, porque agora eu tô... Já tá craque, né? Agora. Porque... O fato, eu acho que assim, o Ronaldo, gente, é a última pessoa que eu conto. Quando chega alguma informação para mim, e quando essas maluquices começam a aparecer, a última pessoa que eu conto é ele, porque eu acho que eu vou perder o marido. Porque eu falo, ele vai falar que eu tô louca, vai desistir, entendeu? Vai correr, e é melhor eu deixar para depois. Então, eu só conto depois que eu elaborei, que eu entendi, que eu estruturei, aí eu vou lá e conto para ele, que é para não dar uma tão de maluca como parece muitas vezes, mas... vou confessar que esse momento, apesar de ser o último a saber, eu acho que ela tá louca mesmo. Muito bom. Dá para ter uma ideia, né? Se vocês estão conseguindo enxergar a minha mesa aqui, vocês devem
ter uma ideia do porquê que ele acha que eu tô maluca. Ele acabou de olhar para isso aqui e falar, nossa, gente, mas tem uma caveira, tem um dragão, tem um anjo, tem, né, tem uma estrela, tem um golfinho. Dá para você me explicar melhor isso aqui? E vocês vão entender um pouquinho do que é tudo isso que está aqui. Inclusive, eu já vou até abrir aqui para vocês depois não falarem que não entenderam o que é esse círculo que está aqui no meio. Eu vou deixar aberto para vocês poderem entender o que ele significa, né? Porque ele é um torus de energia e ele tem aqui a representação de um campo eletromagnético dentro do sistema, tá? E eu já vou explicar um pouco isso para vocês. O Igor até arregalou. Até babou agora. O pessoal da técnica que deu até o... né? Muito bom. Isso é um brinquedinho, né? Muito bem. Eu acho que... Você quer perguntar alguma coisa, ou vou começar perguntando alguma coisa? Na verdade, me veio uma coisa muito interessante que eu nunca tinha pensado nisso. Agora você estava falando, a gente veio dos episódios falando das civilizações anteriores, né? Uhum. Vou reformular a frase aqui. Nos episódios anteriores, falando das civilizações antigas. Né? A frase ficou meio estranha. E hoje a gente está conversando, hoje especificamente, e já conversamos num outro episódio, de técnicas de tratamento oriundas de duas civilizações dessas. Uhum. No meu caso, a egípcia, né? E no teu caso, a lemuriana. Então, olha que interessante que esse legado das civilizações, muito além da história, muito além de conhecimento e dos enigmas, que tudo isso, né? Que a turma adora os enigmas e tal, tem um fundamento de sabedoria, de autocuidado, de saúde física, mental, emocional e espiritual. E nós dois, privilegiados que somos, que eu acredito que somos mesmo, fomos canais para trazer este conhecimento dessas civilizações anteriores para o dia de hoje. Então, me honro a civilização egípcia e todas as outras, mas em especial a egípcia, e gostaria de honrar agora toda a civilização lemuriana que possibilitou a gente estar tendo essa conversa hoje, aqui, agora, para mim, para você e para você, sermos beneficiados dessa sabedoria ancestral. Sim. Os lemurianos diriam para ele nesse momento, Atkuri Homakte, que para nós representa uma afirmação de que somos gratos por estar aqui e por fazer parte desse movimento de honra ao ser humano. É assim que a civilização se manifesta, né? Que o próprio Conselho de Luz se manifesta. Então, falando do Conselho de Luz... Opa, gancho! Né? Gancho do Conselho de Luz, para vocês entenderem. Então, para o meu trabalho, quem se conecta e traz para mim a tecnologia é o Conselho Lemuriano de Luz. Um conselho formado por 13 anciões ou anciãos, tá? As duas maneiras estão corretas de falar. Eu já estudei isso para não pagar mico em lugar nenhum. Então, são 13 anciões ou 13 anciões ou anciãos que compõem esse conselho. Alguns conhecidos, alguns com nomes conhecidos e já identificados, outros com nomes não identificados, que, ao meu ver, tá, eu não costumo, no meu trabalho, ficar trazendo esses nomes, não por falta de honra a eles, mas exatamente para que a gente possa fazer um trabalho puro, sem gerar aqueles aspectos de o fulano está canalizando não sei quem, está canalizando não sei quem lá. Eu não gosto muito disso, eu sou muito cética com relação a essas coisas de ficar nomeando alguns seres, porque eu acho que isso influencia muito as escolhas das pessoas. E eu prefiro, então, chamar de Conselho Lemuriano de Luz, tá? Mas eu sempre destaco, né, que por trás de todo esse trabalho do Conselho Lemuriano de Luz, existe vários seres que estão envolvidos no trabalho. Então, já começa pelo fato da gente chamar de uma tecnologia, né? Não é uma técnica, é uma tecnologia. Vanessa, por quê que é uma tecnologia? Né? Por que não é uma técnica? Desde o começo, eles foram muito diretos comigo. Eu falava, não é técnica, é tecnologia. Eles me corrigiam o tempo inteiro. A mesa não é mesa, é uma câmara.
né? Então, foram dois contextos ali que foram muito firmados desde o início para mim, de que seria uma câmara, não uma mesa, porque a gente está habituado a falar mesa taquiônica, mesa radiônica, mesa radiestésica, né? Então, assim, não é uma mesa, é uma câmara, e não é uma técnica, é uma tecnologia. E hoje eu entendo claramente por que eles me diziam isso. Porque é uma tecnologia, porque é holográfica. É um sistema holográfico. A gente não usa um pêndulo, a gente não usa nada para fazer um processo de manipulação desse sistema. Ele é um sistema praticamente computacional, quântica, né? Então, é um sistema holográfico que, no momento que a gente ativa o campo, ele simplesmente se torna um cubo. É como se ele se tornasse aqui um cubo, né? Como se este cubo de Metatron que está aqui dentro, que a gente já falou sobre o cubo de Metatron lá naquele episódio que a gente falou de geometria sagrada, é como se esse cubo de Metatron e a flor da vida que estão aqui chapados subissem, fizessem um movimento 3D e ficasse aqui dentro, ó, realmente numa formatação 3D, funcionando nos seus giros, nas suas adequações necessárias para fazer a calibração de todo o sistema que a gente está trabalhando aqui. Então, literalmente, é um computador quântico em funcionamento holográfico, né? Que algumas pessoas conseguem enxergar, outras não conseguem enxergar. Mas ele funciona. Parece, você falando, acho que fica bem prático quando a gente vê aqueles filmes de ficção científica. O cara vai para uma mesa, né? Então, ele olha aqui na mesa o desenho. Aí ele aperta um botão lá, o desenho... O negócio assim, ó, né? Exatamente. Ele se forma na forma como se fosse não mais em 2 dimensões, né? Exatamente. Chapado. Mas ele adquire 3 dimensões, porque ele adquire volume. Isso. Né? É isso aí? Exatamente isso. Legal. Tá? E é por isso que ele é considerado uma câmara. Porque quando a gente coloca um cristal, que é um cristal lemuriano, exatamente nessa área da câmara, que não dá para você ver aí claramente, mas é a área onde está a representação do corpo da pessoa que está sendo tratada, de todos os corpos, Da Vinci gostou disso a aí. gente está usando aqui essa referência. Então, todos os corpos e todos os 18 chakras que a gente atua nesse sistema, quando a gente ativa com esse cristal lemuriano esta pessoa, né, que é a pessoa que está sendo tratada no sistema, ela simplesmente vai para dentro dessa câmara. E ela recebe diretamente nesse cristal que está aqui, que é esse cristal matriz que você está vendo lá no meio, né? Lembra que ele estava aqui visível, né? Então, esse cristal é um cristal que está conectado direto com a fonte em Shasta. Depois vou contar para vocês como é que isso funciona, né? Então, ele está lá conectado direto com a fonte do trabalho lemuriano. E ele traz essa antena. Diga. Acho que vale a pena porque Shasta. Vou falar. vamos falar, né? Porque para falar dessa egrégora, a gente tem que falar de muitas coisas, né? Eu acho que são muitas passadas aqui de informação para a gente conseguir falar de tudo isso. Então, eu estava dizendo, o Conselho Lemuriano de Luz. O Conselho Lemuriano de Luz está conectado e está totalmente ligado hoje à cidade de Telos, que é uma cidade intraterrena na região do Monte Shasta, na Califórnia, né? Norte da Califórnia, quase divisa com Oregon. Então, lá, a montanha de Shasta, que é um grande ponto intergaláctico, vamos chamar assim, no planeta, né? Tem essa missão, vamos dizer, de resguardar o acesso à cidade de Telos, que é onde reside o Conselho Lemuriano de Luz, que é uma cidade intraterrena, uma cidade etérica intraterrena. Eu vou fazer um comentário aqui para eles. Essa teoria de Shasta não é de Vanessa, inclusive. Não. Shasta, inclusive, a cidade de Shasta, ela vive ao redor da montanha e muito do que se acontece em Shasta, as pessoas estão ligadas aos movimentos holísticos e muita gente indo para lá, morar lá, por causa desta energia, por causa dessas informações. Ela é considerada a montanha de Saint-Germain, né? Isso. Então, mundialmente, muita gente em todo o planeta tem esse conceito de Shasta, como, não sei se você vai falar, que para muitos estudos de filosofia, Shasta é o chakra coronário do planeta. Sim. Né? Então, que está ligado à espiritualidade. Então, faz todo sentido, né? A gente falou um pouquinho disso naquele episódio dos chakras do planeta, né? E, realmente, algumas vertentes vão dizer que é o chakra básico, outras vão dizer que é o chakra coronário. E a gente
é adepto da ideia de que realmente é o chakra coronário, até porque a montanha de Saint-Germain É. é violeta, É né? A violeta. energia é nesse nível, é uma energia de transmutação e de libertação. E esse trabalho vem exatamente conectado com essa ideia de libertar, né? Vocês vão entender por quê. Então, falando um pouco dessa egrégora, além do Conselho Lemuriano de Luz, que está conectado à cidade de Telos e está conectado a toda essa estrutura que são o que a gente chama de Nova Lemúria, né? São os antigos lemurianos que sobreviveram ao cataclisma e foram acabaram migrando para dentro dessa cidade intraterrena e constituindo a cidade de Telos, e que é a civilização que está emergindo justamente para trazer toda a memória lemuriana à tona e fazer o movimento que eles já sabiam que ia acontecer do nosso processo de evolução. Telos é uma grande cidade, hoje considerada praticamente a capital de Agartha, que são todos esses retiros intraterrenos, mas ela tem uma particularidade em um dos seus níveis. Ela é subdividida em 5 níveis, essa cidade, e no 5º nível da cidade existe um grande lago interior. E esse lago abriga 13 cristais andromedanos. Tá? E aí começam as maluquices. Gente, entenderam porque a gente deixou esse episódio por último da temporada? Que é para vocês assistirem e depois ficarem um tempo assim refletindo sobre ele. No episódio passado, acho que eu fechei com esse assunto. Que a gente fala dessas civilizações e olha que interessante, né? Aparece mais uma aí. Sim. Trazendo informação, trazendo esses conceitos e as tecnologias, né? Exatamente. Desde aquela que a gente começou lá no primeiro episódio, né? Então, já está Andrômeda também na história. Trazemos Andrômeda para cá. Bom. Então, eu falo do Conselho Andromedano porque o trabalho lemuriano é um legado andromedano. Isso é muito importante da gente entender. A galáxia de Andrômeda, que é uma galáxia à parte, a nossa, né? É outra galáxia da que nós estamos hoje, e que a gente já sabe, que já é comprovado cientificamente, a gente já comentou isso também em episódios anteriores, que daqui uns 200 milhões de anos a gente vai colidir com a galáxia de Andrômeda, ou seja, a Via Láctea vai colidir com a galáxia de Andrômeda, é o que a nossa ciência fala. E nós, estudiosos desse tema e sabedores de todo o movimento que está acontecendo energético, sabemos que a gente vai fundir com a galáxia de Andrômeda, a gente não vai colidir. Você diria que nós estamos voltando para casa? Estamos voltando para casa. Ah, tá bom. Literalmente, estamos voltando para casa num outro nível do que a gente está acostumado a entender do que é voltar para casa, né? Mas a gente está caminhando para fazer essa fusão com a galáxia de Andrômeda e muitos, mas muitos de nós que escolhemos estar aqui viemos de lá, né? Partimos dessa galáxia para populacionar uma nova galáxia, para fazer um movimento de crescimento e evolução cósmica, que é uma coisa que não acaba nunca. Então, a Mu e Lemúria, né, nessa sua constituição, vem honrando e manifestando no planeta Terra aquilo que ele recebe de instruções de Andrômeda, para que isso possa trazer o processo evolutivo necessário. A gente falou lá nos episódios anteriores sobre Hiperbórea e Tule, que eram seres que tinham uma estrutura de corpo diferente da nossa, né? Que era uma estrutura cristalina, que foi se adaptando ao planeta para poder viver e sair das calotas polares e, né, vivenciar tudo aquilo. Se você não assistiu, perdeu, volta lá nos primeiros episódios para entender o que a gente está falando aqui. E agora, já sabedores do processo todo que a humanidade passaria, Andrômeda instrui Lemúria e Lemúria atua literalmente no planeta desde sempre, né? Nunca deixou de atuar, nos 200 mil anos desse processo, nunca deixou de atuar, desde sempre com este foco de promover essa alteração biomolecular do humano necessária para o real processo evolutivo do planeta. Então, o que acontece? Aquele corpo que um dia foi cristalino e que se tornou um corpo de carbono para poder populacionar o planeta, hoje começa a voltar a se tornar um corpo cristalino. Então, e hoje, quando eu falo, não é hoje, 2024, isso começou lá em 2009. Essa mudança toda começa em 2009 com a alteração do nosso sistema de Merkaba, né, do sistema merquívoco, as mudanças que foram sendo abertas, as possibilidades que a gente foi recebendo de alcançar esses degraus. Para isso é importante conhecer a nossa anatomia energética, para entender como é que isso se processou, né? Aliás, vou deixar aqui um recadinho, né?
tem aí o meu e-book de Anatomia Energética Humana, da nova Anatomia Energética Humana, rodando, que a gente lancei a semana passada. Então, está aí disponível para você que quiser entender mais dessa parte. Dá para acessar através do conteúdo desse e-book. E como compra? Né? Através do meu Instagram, você vai ter acesso. Então, no Vanessa Queiroz Terapias, você consegue ter acesso à compra do e-book, tá? Para entender melhor esse processo de evolução dessa anatomia energética humana. Mas voltando para cá, né? Eu posso fazer um parênteses? Pode. Porque você me lembrou da aula de química, lá na escola. Lá vem, gente, ele adora fazer essas coisas comigo. E quando falamos de Thule e Hiperbórea, falamos de seres cristalinos. Depois você fala, depois nos tornamos seres de carbono. Então, a grande saga de Thule e Hiperbórea, e aí pegando um pouco Lemúria ainda, foi conseguir se adaptar ao planeta, né? Porque eram seres sutis, de uma cristalinidade total, né? Tendo que viver num planeta, aí você vai lembrar da mesma coisa que eu lembrei da escola, dentro de um sistema que só sobrevive sob cadeias de carbono, que na sua escola lá era chamada de química orgânica. Orgânica, né? Delícia. E por que a gente chama de química orgânica? Porque está ligado a essa materialidade e a constituição física do humano hoje, recheado de cadeias de carbono, né? O orgânico. Se a gente é o orgânico aqui agora, a contrapartida da química é inorgânica. Não precisa deste organismo nessa configuração para sobreviver. Olha que interessante. Éramos inorgânicos, tivemos que nos adaptar para sermos orgânicos, até para poder viver aqui, se alimentar e comer coisas que abasteceriam e sustentariam este corpo orgânico. Mas agora você está me dizendo que começamos uma transição para inorgânico novamente. Sim. Estamos evoluindo de um sistema de carbono para um sistema de silício, que é onde a gente torna essa estrutura corpórea cristalina. Na tabela periódica, o silício é um elemento que está 8 casas à frente do carbono. O que significa que ele está uma oitava acima, né? Então, é uma oitava acima sutil numa espiral evolutiva do que a gente tem como matéria no corpo. Muito interessante. Né? Isso é bem legal. E aí, o que isso tudo quer dizer? Que Andrômeda, já sabendo de todo esse processo, instruindo Lemúria por isso, implanta esses 13 cristais, porque cristal, gente, nessa época, tá, era a grande tecnologia. A gente desaprendeu a usar o cristal como tecnologia e a gente está aprendendo de novo, né? Tanto que a gente está vendendo as nossas jazidas para outros lugares, né? Para poder fazer uso disso, inclusive. Pois é. Mas a gente tem aqui os cristais como grandes pendrives de acesso de informação e memórias até, quebras de memórias que a gente tem de trabalhos que foram feitos na época, 50 mil, 100 mil anos atrás, da gente implantar as informações nos cristais para colher agora, porque a gente sabia que ia começar a ter acesso nesse momento, né? E Andrômeda, então, tem os seus 13 cristais implantados em Lemúria para trazer a consciência do processo de evolução que aconteceria na própria estrutura biomolecular humana, para que a gente pudesse, num objetivo curto e grosso, gente, atingir o que é a integração do 13º filamento de DNA. Este 13º filamento de DNA, e muita gente já ouviu falar em 12, muitas pessoas já ouviram falar, a gente tem uma dupla hélice, ou seja, a gente tem 2 filamentos reconhecidos pela nossa ciência. Só que esses 2 filamentos, eles são vistos pelo nosso olhar de terceira dimensão. Quando a gente consegue vislumbrar a real estrutura do DNA, ele tem 12 filamentos. Só que interconectado nesses 12 filamentos, existe um 13º filamento extremamente adormecido, que é um 13º filamento herdado de Andrômeda. É o filamento que vai ter que estar ativo quando a gente fundir. Deixa eu ver se eu entendi, se nossos amigos entenderam. Ainda bem que eu tenho um tradutor hoje, gente. Quando você olha uma célula humana, a gente vê uma cadeia de DNA. Sim.
Tá? Aquele desenho bonitinho, parece uma Parece uma escadinha. escadinha. Uma escadinha torcida, né? Isso. Você está me dizendo que essa é a visão da nossa tecnologia, até onde chegou a nossa Onde a gente consegue tecnologia, enxergar. né? Igual a essa, tem mais 12. Interconectada com essa, tem mais 10. Porque Mais são 10. 12 no total. A gente enxerga 2. Imagina que assim, ó, você Entendi. enxerga 2 dedos, mas na verdade tem 12 dedos. Entendeu? Só que 10 desses dedos estão escondidos dentro dessa estrutura. Imperceptíveis à nossa tecnologia Imperceptíveis à nossa da medicina tecnologia convencional. Da medicina convencional, exatamente. Mas que está dentro daquela mesma estrutura que a gente fala. Olha só, gente, como a gente está aquém do processo. Uma dupla hélice, que são 2 filamentos do DNA, estudados pela nossa ciência. Segundo a nossa ciência, tem 5% de informação genética e o resto é lixo. Né? Então, 95% dessa estrutura, eles falam que não serve para nada, que é lixo. Só que, na verdade, a gente sabe que esses 95% é informação que não foi decodificada pela nossa ciência. Então, a gente pode pensar claramente, ter como confirmação, que essas outras 10 hélices, que a gente não enxerga, também são informações não decodificadas pela nossa ciência e nem enxergadas. Né? Mas todas elas são informação. Informação do quê, Vanessa? Informação de quem nós somos como divindade. Informação de tudo aquilo que nós somos capazes de realizar. Eu gosto de fazer essa comparação, porque às vezes dá para a gente saber. Quem assistiu aquele filme Lucy? Que a gente vê onde ela chega em 100% da capacidade cerebral dela? Né? A gente fala, a gente usa 30% da nossa capacidade cerebral. Quando ela chega a 100% da capacidade cerebral, ela desintegra. O corpo dela se desconstrói e ela vira uma informação... Vou te dar uma informação mais precisa. Na média da humanidade, entre 10% e 12%. Né? Então, o que acontece? No filme, quando ela chega a 100%, ela desintegra e ela se funde ao computador. Vamos pensar assim, né? Porque o filme tem todo lá a sua história. Mas eu gosto de usar como exemplo, que diz o quê? Tudo aquilo que a gente não acessa, enquanto a gente tem somente essa visão desses 2 filamentos, é o que pode nos dar essa total capacidade de uso do nosso cérebro, de uso do nosso poder, de uso da nossa capacidade de cura, de autocura, de autorregeneração. Todas essas informações estão exatamente nessas camadas que não estão sendo acessadas ainda. E qual é o propósito desse sistema? Fazer com que a gente vá integrando as nossas partes e trabalhando todas as nossas questões, tanto dessas 2 L's que já são conhecidas, como das que não são conhecidas, para que a gente vá ativando todas elas e trazendo isso para uma realidade biológica. E o objetivo final é ativar o 13º. O 13º filamento é um filamento que está interconectado aos 12, ou seja, ele só pode ser ativo quando os 12 estiverem ativos. Ok. E este 13º filamento é justamente o filamento andromedano, que é o que nos permite fundir e continuar vivo no momento em que essas galáxias se tornam uma só novamente. Perfeito. Em processo de evolução, entende? E para isso, é óbvio que eu vou fazer um tratamento aqui e vou ativar os 12 filamentos. Não, é um processo. Porque o que a gente está fazendo são curas e curas e curas e curas da própria estrutura terrena ainda, integração de família estelar, integração e ativação de DNA de partes que são nossas em outras dimensões superiores e dimensões inferiores, porque não tem como a gente virar este ser integrado com os 13 filamentos do DNA ativos, se eu deixei um pedacinho de mim lá atrás, lá na segunda dimensão perdidinha. Ainda estamos cuidando daquele que os caras verem no microscópio. Exatamente. Né? Então, assim, não dá. Você tem que integrar todas as partes do seu ser. Todos os fractais seus que estão disponíveis em várias dimensões, eles precisam ser integrados. E eu gosto muito de falar isso, porque é muito legal quando você reconhece, uma parte minha. Eu, quando comecei a receber esse trabalho, me conectei com a Crista ali, que era uma sacerdotisa das cavernas de cristal lá de Shasta. Oh, que legal, é um ser mais evoluído, é uma parte minha, a gente adora. Tá, mas e a parte minha que está mais atrasadinha lá atrás? Eu não consigo subir se eu não trouxer essa parte comigo, né? Então, integrar essas dimensões inferiores e superiores são necessárias para a gente ir acessando esses campos. Então,
O sistema da tecnologia, por isso que chama tecnologia de reintegração lemuriana, porque o foco dela é reintegrar cada parte desse ser humano. É ir resgatando parte por parte, desde as dimensões inferiores até as dimensões superiores, as famílias que são as essências das famílias estelares, até começar a ativar esse DNA. Ativar esse DNA significa limpar, ou seja, liberar. Lembra que eu falei a função principal lá da energia do raio violeta, né? É liberar a carga de energia que não serve mais, que não faz sentido, que já está obsoleta no campo, e ativar memórias e informações que são necessárias para a gente continuar galgando esses passos. Nós que estamos aqui do lado de cá do balcão, você está do lado de lá. Nós podemos te procurar, então, para resolver questões através da Câmara, de questões de nossa vida aqui terrena, inclusive. Então, ela vai mexer nas questões da vida terrena, mas ela não vai atuar num ponto específico. Por exemplo, se você chegar para mim e falar assim, Vanessa, eu tenho um problema de relacionamento que eu estou querendo resolver, a gente pode fazer um trabalho na Câmara para isso? Não. Ela só vai trabalhar se você chegar e disser assim, eu quero evoluir e crescer. E pode ser aqui agora. Aqui agora. Aqui agora. Por quê? Porque ela vai abrir o campo para isso. Né? Então, quais são as respostas que a gente mais tem? Quais são os resultados que a gente tem dos tratamentos de Câmara? Sensação de paz, sensação de abertura para novas possibilidades, aumento das conexões energéticas, espirituais, facilidade de se comunicar melhor, entender suas partes, disparar, inclusive, processos até de desequilíbrios que possam vir para que a pessoa possa acessar. Só que a diferença, que é o que existe muito aqui, e por isso que a gente também usa Tachyons, eu até comentei isso, né? Vocês vão ver que eu tenho Tachyons. A gente tem 8 portais abertos nesse sistema. E aqui o que acontece? Quando você coloca a pessoa aqui, vem uma sombra. Essa sombra vem, na mesma proporção que ela vem e vai. Ela vem, é integrada, absorvida e diluída. Mais veloz do que a luz. Muito veloz. Então, esse processo, ele acontece e a pessoa às vezes sente esse alto e baixo. Porque isso vai mudar na prática do dia a dia dela. Mas quando ela está vivenciando esse movimento, as coisas vão acontecendo durante as sessões, entendeu? Mas eu quero só voltar aqui um pouquinho na questão da egrégora, porque a gente tem, então, o Conselho Lemuriano de Luz, a gente tem esse Conselho Andromedano, que é o grande orientador do Conselho Lemuriano de Luz, mas o grande suporte, vamos dizer assim, o cara que bancou trazer essa tecnologia para cá é Metatron. Por isso que o cubo é tão importante dentro desse trabalho. O Arcanjo Metatron. Arcanjo Metatron. Ele é o grande patrono do projeto. É ele que fala, ok, eu autorizo trazer isso para essa realidade nesse momento, né? Então, Metatron é o grande patrono por trás desse processo. E não tem como dissociar a função dele com Saint Germain e Serafis Bey. Porque Serafis Bey, como grande mestre da chama da ascensão, e Saint Germain como o grande libertador da humanidade, o patrono dessa libertação de crescimento. Então, ambos são conectados e são os principais responsáveis por esse processo de evolução da humanidade. 3. Metatron, Serafis Bey e Saint Germain. O Igor tá de novo, ele tá fazendo aquela cara esquisita, né? Olha lá a tríade de novo. Assim. Olha o triângulo outra vez aí. De novo. Então, eles têm esse papel, né, de sustentar. Mas aí não é só a tecnologia lemuriana. Os 3, eles são os grandes sustentadores do processo de ascensão planetária. Perfeito. De uma forma geral, não é só dessa tecnologia. Mas eles estão presentes, porque isso aqui é uma grande ferramenta dentro dessa metodologia toda que está chegando para fazer esse movimento de crescimento, entendeu? Aí, só para a gente, né, porque dá para fazer um podcast de 5 horas aqui, se você quiser. Com certeza. Dificuldade, né? Mas o que é legal, porque eu disse para vocês que eu ia falar sobre o processo de canalização. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, eu recebi de informação em 2 anos. Foram 2 anos, assim, ó, de pecinha de quebra-cabeça de 1000 peças. Uma pecinha hoje, outra pecinha amanhã. Ó, chegou um golfinho. Segura aí.
Outro dia apareceu uma baleia, né? Ronaldo me deu uma baleia lá em casa. Porque eles vão falando e vão trazendo informação, né? Baleia e golfinho são cetáceos, a ação deles nesse processo é muito grande. Né? É uma raça raiz que promove, que está constituída dentro dessa estrutura de 12 filamentos de DNA. Né? Então, esse movimento todo foi acontecendo ao longo de 2 anos. E chegando assim, uma estrelinha aqui, um cetáceo ali, uma coisinha ali. E dentro desse processo todo, que foi o que eu comentei da história do meu cachorro, né, do nosso cachorro, o cetáceo chegou na pedrinha, a baleia chegou num cristal, o dragão chegou numa pecinha, mas o cachorro chegou de verdade, né? Ele chegou ao vivo e a cores. ao vivo e a cores. E Hermes teve uma passagem... Resolveu dar o nome dele de Hermes, também não sei porquê, né? Coisas do acaso, né? Mas Hermes chega num ano de Mercúrio para nós, né? Que tem a mesma representação, o sincretismo, né? De Hermes. Então, ele chega para nós num ano de regência de Mercúrio. Hermes... Trismegisto. Do Trismegisto. Tem a ver com o deus Tote. Isso. Presta atenção, Igor. Deus Tote... Hermes da Grécia e Imhotep no Egito. Né? O triângulo, essa tríade de força, é chamado 3 vezes grande, o Trismegisto, né? Sim. E aí nós demos o nome do cachorro de Hermes. Isso. Ficamos com Hermes. E Hermes passa com a gente praticamente 1 ano. Exatamente o ano que a gente teve a chance de ir ao Monte Shasta. Então, a ida ao Monte Shasta, para mim, foi muito importante, porque foi quando eu fechei o conceito todo do trabalho. A gente fez isso em junho de 2022 e o Hermes passou com a gente desde janeiro de 2022 até dezembro de 2022, quando ele morreu com 1 ano e 3 meses. Foi para nós uma avalanche na nossa vida emocional, vamos falar assim, porque a relação que a gente teve com ele foi uma relação muito profunda. Mas eu entendo hoje muito claramente, dentro do contexto da Câmara e tudo mais, quase eu derrubo o copo, gente, tá? Coisa tá brava aqui, né? São cetáceos. Tem muito táquio aqui. O golfinho já querendo pular dentro do copo. E exatamente nesse período que ele passa com a gente, eu entendo, e eu fui entendendo ao longo do tempo, que ele veio para abrir o meu cardíaco no sentido do amor incondicional mesmo. Para que eu pudesse ter a sensação do amor incondicional, entender essa relação. O tamanho disso. Sim, para poder terminar de ancorar. Porque se eu não tivesse tido a relação que eu tive com ele naquele período, eu não teria força o suficiente para ancorar a finalização do projeto. Eu não conseguiria, talvez, entender o sistema e fazer essa canalização. Né? Esse cristal, que é um lemuriano, que a gente chama de Pink Lemurian, é um cristal de amor incondicional puro. Né? Não era possível acessar essa frequência lemuriana de amor incondicional se eu não tivesse esse nível de abertura no meu chakra cardíaco. Estou derrubando tudo, gente. Né? Deixa para lá. Abafa essa parte. Então, não seria possível fazer isso. Então, a passagem do Hermes, né, muito rapidamente falando aqui pela nossa história, pela minha vida, foi isso, literalmente. E aí eu posso falar para vocês de datas, gente, que é ridículo se eu falar, né? Eu viajei em junho de 2022, a gente pegou ele em janeiro de 2022, eu viajei em junho, em outubro eu fechei o sistema, abri o curso, vendi para começar a turma em janeiro. Ele morreu em dezembro. Então, assim, ele veio, trouxe, fechou, já está pronto, a tecnologia está pronta, vai ensinar? Vou. Então, tá bom, fiz posso a minha ir, parte. agora posso ir. Tchau. Né? Então, foi bem assim a história para vocês entenderem de uma forma muito rápida. Nesse contexto todo, o que eu queria fechar aqui falando para vocês com relação à canalização? Nunca a gente vai receber um e-mail da espiritualidade dizendo passo a passo do que você vai fazer. Não é chat GPT. Não é chat GPT. Né? Como que eu faço tal coisa? Não. Você vai receber um grande quebra-cabeças. Eu recebi lá, olha, tem um portal do Chorran. Preste atenção que o quebra-cabeça não virá na caixa junto. Não. Você vai receber peça a peça. Cadernos e cadernos, peças chegando voando pela janela, tipo um livro caindo na sua cabeça e coisas do tipo, né? Para que a gente realmente consiga acessar toda a estrutura. Então,
É muito difícil, gente, falar da câmera de uma forma tão rápida, porque é um contexto muito complexo. O próprio sistema é um sistema complexo. A gente vai, uma tecnologia. É uma tecnologia, a gente vai desde de alfa e ômega como referência do feminino e do masculino, da criação, até Hélios e Vesta como pais do nosso sistema solar. A gente está falando de mais de uma galáxia fazendo um movimento de fusão e uma alteração biomolecular que muda a estrutura do corpo humano. Então, não é um negócio simples, né? É um estudo muito complexo por trás. Então, eu deixo para vocês aí o convite para seguir o meu trabalho do Instagram, porque lá e no próprio YouTube, eu vou colocando muitos vídeos também para tentar trazer clareza, né, sobre todo esse movimento, porque é uma coisa que, enquanto a gente não tomar consciência, a gente vai capotar, porque muito dos nossos sofrimentos energéticos e físicos hoje estão em função da gente não conhecer esse processo que está acontecendo. Exatamente. Eu achei muito interessante, porque tudo que eu faço também, né? Eu sempre, no episódio anterior eu falei disso em relação ao meu workshop, né? Ele pode ser para terapeutas, especialistas, e pode ser para qualquer leigo que nunca viu o assunto. E quando eu vejo esse trabalho seu, eu acho que as características e o que ele pode desenvolver nas pessoas também tem essa cara. Pode ser o terapeuta super especializado e um cara bam, que ao fazer um trabalho desse, ele pode subir o nível de seus acessos, de suas percepções e tal. Assim como qualquer pessoa leiga que nunca viu, até pelo fato de que não vai haver nada drástico, né? Só vai haver, sim, uma transformação interna muito sutil e suave e tranquila, é legal para ela também, né? A gente poderia dizer que não importa em qual degrau da espiral a pessoa está. Da espiral. Todo mundo está na espiral evolutiva, não importa em qual degrau. Qualquer degrau que ela esteja, quando ela passa por esse processo, ela vai subir degraus. Se tiver uma tecnologia que vai favorecer isso, que auxilie você a fazer essa jornada com mais tranquilidade, maravilhoso, né? Fecha, né? Tudo bem. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham minha esposa, Vanessa Queiroz. Meio maluca, mas sou. Espero que vocês tenham conseguido compreender, né, um pouquinho do que é esse sistema, mas tem muita coisa lá no meu canal particular também. A gente vai trazer mais coisas para isso também através do Vozes nas próximas temporadas. Espero que vocês gostem cada vez mais dessas coisas que a gente está trazendo aqui e que a gente aprenda, né, com tudo isso. Cada vez mais, e a gente acabou de falar, né, estamos trazendo aí orientações de Andrômedas, que são seres que começaram a populacionar o planeta, né, cada vez mais a gente poder ouvir essas vozes ancestrais, porque apesar de serem vozes antigas e vozes ancestrais, elas são e sabem, conhecem e têm o domínio para nos direcionar para o futuro do nosso planeta, né, para o futuro dessa nova Terra. Quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala do passado. E eu escutei uma frase muito bacana, né? Que a sabedoria está no passado. O passado é a ferramenta para construir o nosso presente e que nos possibilita e dá condições de planejar o nosso futuro, né? Então, escutar nossos ancestrais é igual aquela coisa. Escuta sua mãe, seu pai, seu avô, né? Eles viveram mais. É sabedoria, né? É sabedoria. Então, é isso aí, gente. Vamos lá. Beijo grande para vocês. Espero que vocês tenham gostado, curtido essa temporada e que fiquem ligados para a gente começar juntos na próxima temporada. Dá o positivo. Curte, compartilha, segue todo mundo para que a gente possa continuar junto. Como diria algum comercial de televisão, não sei quem é mais agora, que eu não lembro, daqui a pouco a gente volta. Até mais. Um beijo a todos.